Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Começamos mais um programa na mira do trader. Hoje, seguindo a tradição, atendendo alguns pedidos, gravando um pouco mais cedo. 18 horas eu vou estar no canal LS fazendo um bate-papo lá com o Biz, então estou gravando mais cedo pelas duas razões. Atendendo a pedidos para manter a tradição. Ele era mais cedo na época do Infomoney TV e também porque eu vou estar no canal LS hoje batendo um papo com meu grande amigo Thiago Bizzi. Eu agradeço a audiência de todos, espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana, apesar dessa queda vinda da China com os olhos puxados, né? O meu Corinthians também não venceu, então essa é a vida, né? Seguimos aí nos ciclos e eu sigo como irmão de batalha, para alguns um líder, trazendo um pouco do meu conhecimento, que eu compartilho com muito prazer e satisfação. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, fale para as pessoas que gostam da Bolsa de Valores, especialmente quem aprecia o swing trade, é o meu modus operandi principal. E também participe da área de comentários, porque aqui você é muito bem-vindo. Pessoal, a gente está colhendo a pré-lista de inscrição para a imersão técnica Top Traders. Ela ocorrerá nos dias 4 e 5 de junho, online, das 9 às 18, durante o pregão. É a sua chance de montar a carteira de ações nova comigo, operar mini contratos de índice, de dólar, se possível criptomoedas. Eu vou falar um pouco da minha experiência no exterior, eu voltei a operar lá fora. Para garantir condições especiais de preço, bônus, se inscreva na pré-lista e teremos também a imersão, os comandos replicados no WhatsApp para aqueles que não podem acompanhar o dia inteiro, apesar que a gravação já fica disponível no mesmo dia do ao vivo, que a gente trabalha no dia 4 já fica disponível à noite, e no dia 5 idem, você tem um ano para estudar. Aqui tem um mini currículo meu, tudo que você vai aprender, porque é uma solução completa, a gente entrega todo o método na imersão. Você ganha o 360, que é o curso de prateleira para estudar, faz a imersão e tem acompanhamento por 3 semanas, podendo permanecer no grupo como convidado. Quem não faz a imersão não pode adentrar o grupo. É uma exclusividade, um benefício único para aqueles que participam dos nossos treinamentos. Certo? Então vou deixar o link na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, escrevam para suporte@toptraders.com.br. Hoje nós temos queda nas bolsas americanas, só que elas operam praticamente na máxima do dia, assim como o petróleo. É baixa, mas no intraday a compra pressionou os preços após um mega gap de queda. EWZ caindo 1,71. Criptomoedas é uma sessão mista com destaque para o Ethereum, que está subindo 7,74. Então, vamos começar aí os estudos. Inclusive, deixa eu deixar aqui também logado o meu caro e nobre broadcast, enquanto a gente estuda aqui os gráficos das bolsas americanas, criptomoedas, EWZ, petróleo e tal. Pessoal, o Ether, que eu falei que é um dos destaques de hoje, né, uma criptomoeda, na minha visão temos aqui claramente um ombro, cabeça, ombro invertido. Então é uma situação de compra, só que quem entra, por exemplo, agora no mercado pode tomar aí uns 2, 3% na cabeça, talvez um retorno até 170 dólares seria algo admissível, né? Mas a compra, nós temos um oco, né? A gente tem o Bitcoin também, é uma compra um pouco mais ousada, mas ela é compra sim, senhor. É uma alta forte seguida por correção no tempo, né? Quando corrige meio que lateral, assim. Isso mostra a força. E nós temos o Litecoin, que é uma situação que remete à compra, também retorno à média com ombro, cabeça, ombro invertido, correto? E o Bitcoin Cash, que tem algo parecido, um oco também invertido e uma correção no tempo, né? Um misto entre correção no tempo e no preço, tocando média de 21, algo bastante relevante.
Aí nós partimos aqui para o petróleo, Crude Oil WTI negociado em Nova York, um movimento muito técnico. Foi abaixo da LTA, está acima com sombra inferior. Isso é um martelo, um sinal de compra, de uma possível retomada da força compradora. E aí a seguir nós temos o Brent negociado na ICE em Londres, onde muitos alunos meus operam. Nós tivemos um Arami na semana passada, tem um ponto-chave aqui, um divisor de águas que é o 71,10, o mercado opera acima e marca também longa sombra inferior, está acima de uma LTA e da média de 21. Isso para mim é um sinal de retomada da força compradora. Os touros voltaram a dominar o território. E aí nós temos as bolsas americanas, Dow Jones aqui na tela. Eu me esqueço, tem que ser o CFD, porque o Dow Jones aqui, eu comprei todas as ações, a cotação em tempo real, mas os índices não, depois eu vou ver isso. O Dow Jones fez um movimento esperado, ele veio até uma região de topo anterior, 2 topos aqui, né, topos marcados no dia 3 de dezembro de 2018, um deles, o outro marcado aqui no final de fevereiro, e nós temos um candle que envolve, né, esse candle vermelho do dia 2, ele está acima de um suporte imediato aqui, 26.310, então eu vejo com bons olhos para uma retomada da alta, apesar dessa briga do Trump com a China e coisa e tal. Se a gente pegar o S&P aqui, eu gosto de estudar o S&P futuro, nós temos uma longa sombra inferior. Longa sombra inferior sempre é um sinal importante, principalmente se o mercado fecha e mantém o desenho assim. Existia um suporte imediato, 2.905, o mercado está acima. E uma longa sombra inferior, não tem sombra superior, um candle verde. Assim como o petróleo, eu vejo como uma retomada de força compradora. Aí no caso do índice Nasdaq, né, eu estava até trocando uma ideia com um aluno aí há pouco, ele falou, professor, eu estava vendo o índice Nasdaq e eu fiquei com uma dúvida. Ele falou, poxa, como é que eu vejo um Marubozu dessa magnitude, né, Marubozu que veio abaixo da mínima do dia 2 de maio, que era 7672, ele foi abaixo, ele está acima, quer dizer, houve um rompimento falso, respeitou a média e o mercado está caindo. Essa é uma pergunta que já me fizeram inúmeras vezes, inclusive o pessoal trazia como dúvida, como apontamento para as imersões presenciais que eu fazia no passado. Gaps geravam muitas dúvidas, isso aqui também. E tem muita gente que trabalha com o mercado e não sabe a razão. A explicação é simples, pessoal. Abre num Monster Gap de baixa e vai retomando. Você fala, professor, mas penetrou o candle de sexta. Só que o candle de sexta fechou aqui em cima, ó. Então essa é a razão. O software não está errado. É isso mesmo. Ok? Então explicação simples, dada aí com muita satisfação para o vosso aprendizado. Ok? Legal, então criptomoedas, bolsas americanas e petróleo estudado. Falei da imersão. Aqui nós temos o índice DAX na Alemanha, um movimento parecido com o que eu ensinei anteriormente no índice Nasdaq. Houve uma queda de 0,01%, China caiu 5,58%, FTSE não operou. No índice DAX, algo parecido, ó, Monster Gap, só que teve uma leve sombra inferior, fechando perto da máxima, é um candle negativo, porque o fechamento de sexta foi aqui em cima. Movimento técnico, correção até média, coisa e tal. E aí, nós temos o índice de Xangai. A questão é se ele vai respeitar esses topos anteriores aqui, né? Alguns deles marcados em final de julho do ano passado. Se ele desce para fechar esse gap, mas o que aconteceu?
ele perdeu essa LTA. Por essa figura, tinha realmente mais espaço para cair. E nós alertávamos sobre a força maligna para os comprados, digamos assim, desse topo duplo. Às vezes o camarada olha e fala, pô, o gráfico, ok, ele tá me adiantando ali que vai ter uma grande queda, mas essa grande queda não tem sentido. Qual vai ser o driver, né? O agente de impulsão, né? O trigger. Ele sempre aparece, pessoal. Eis a grande questão. Ou como dizia um professor meu de faculdade, a grande questão. A grande questão é dose, né? A grande questão é dose. Então, pessoal, a participação dos estrangeiros está confusa. Do mercado futuro não atualizou. E do mercado à vista, ó, você olha aqui atualizado 2 do 5 a 2 do 5, por quê? Porque tem 2 pregões de delay. Só que quando você clica no link, olha o que vai aparecer aqui. Então, cliquemos, como diria o padre. O pessoal pergunta por que, como diria o padre, porque o padre utiliza esse tempo verbal, pessoal. Quando nós clicamos, não aparece de maio, aparece só de abril. Então, a gente vai fazer as contas aqui para ver. Acho que é por isso que o site do Investmax está fora, deve estar bugado aí os links DDE da própria B3. Então, 153.550, 647 menos 144.296, 111. Ficaram vendidos em 745.464.000 no mês de abril. Ok? Maravilha. Então, vamos agora aos estudos do mercado interno. Falando dos ativos fixos, primeiramente. Nós temos Petrobras. Ela veio exatamente onde era provável, para possivelmente dar sequência no ombro, cabeça, ombro invertido. Agora precisa começar a subir. Apesar de ser uma sessão de queda, é um candle de alta de ponta a ponta, deve fechar perto da máxima, ou na máxima no leilão eu chutaria, ó, 26,77, eu acho que fecha na máxima no leilão. É a velha história do dia depois de amanhã, tem um mini cisne negro como hoje, o dia depois de amanhã é sempre o dia mais importante. Não é possível que esses caras não trabalhem com laranja na bolsa, com todo respeito, para soltar essas pérolas, depois se contradizem, né? Quando descobrem isso aí, né, pessoal da área política, eu vou dizer, viu? Quando descobrem isso aí é um caso sério. Eu não estou acusando ninguém, mas é possível, por exemplo, uma pessoa de alto nível, muitas vezes presidentes, ministros, serem tão ingênuos, né? Então, no caso da Vale, se hoje eu tivesse de olho em Vale, eu compraria, porque ela tem um bebê abandonado, que não é mais bebê abandonado, o gap foi fechado, mas é uma evening star, uma estrela da manhã, e hoje existe alguma reação, apesar da baixa e tal, e eu acho que hoje valeria a pena, por exemplo, com essa queda, mas não é o meu ativo predileto. Se eu fosse comprar umas 30 ações, talvez ela não tivesse entre as 30. Mas é uma ação que muita gente opera, então, como eu estudo diariamente, seria essa a minha opinião. Banco do Brasil até que resistiu bem, porém, entretanto, todavia, ele mantém o oco invertido intacto, só que ele perde novamente 49,69, 49,80, essa região aqui. Então, ele tem que voltar acima primeiro de 49,69. Como diz um sócio meu, um grande amigo que eu gosto muito, que é o Samuel, aí tem que remar tudo de novo. Ele assiste o programa, ele vai ouvir isso aí. E ele tá certíssimo, eu sempre me lembro disso. Aí tem que remar tudo que tinha sido feito para se manter acima aqui desse ponto. O pessoal que foi estopado retoma. E é bolsa. Como eu falo, pessoal, a renda variável, o grande barato da renda variável é a transferência do dinheiro dos impacientes para os pacientes. Se eu pudesse resumir numa frase o mercado, eu resumiria desta maneira. Aí nós temos, no caso do Bradesco, pesando um pouco mais.
Se a gente for olhar simetria, 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 daria para imaginar mais ou menos isso aqui, ó. Mas aí amanhã, ou no máximo na quarta, precisaria reagir. Ou isso aqui, ó. Né? E aí tem YouTube. Nessas épocas que a bolsa fica muito de lado, muita gente desiste do mercado. Só que você vai desistir do mercado para fazer o quê? Colocar o dinheiro na renda fixa, que hoje em dia poupança e outros investimentos de renda fixa estão quase pau a pau, se eu for considerar imposto de renda. Então será que, por exemplo, essa marcação do final de março teria meio que a ver com essa aqui? É possível, tem um gap. Precisaria reagir ou amanhã ou na quarta, no caso dos bancos que pesaram mais na sessão de hoje. Daí nós vamos aos pedidos do YouTube. O primeiro deles é Rail 3. E a galera que for ali para Vila Olímpia, onde eu gravei na sexta-feira, pessoal, vocês forem andar ali na faixa de bicicleta, fiquem espertos ali, porque as patinetes passam ali a uns 150 por hora. Pessoal com aquelas lindíssimas Rapstocks, andando de patinete, se você vacilar, no mínimo teu ombro eles levam. Aí você vai olhar e fala, pô, eu tô com um braço só, cadê o outro? Tá com o cara da patinete. É mais ou menos nesse modelo, como dizem em Goiânia. Uma pessoa da minha equipe, por pouco, não chegou com 2 braços, saiu com um de lá. Então fiquem atentos ali, a galera que for para até a Vila Olímpia. Rail 3 é um papel, eu acho difícil de operar, eu acho que ela entra naquele time da VEG, da ação da B3. Se eu quisesse operar essa ação, se eu tivesse vendido, eu zeraria a minha venda. Já teria zerado nesse Arami aqui, ó, do dia 24. Considerando que nós temos um Arami e que nós temos uma possível correção para fazer um pivô de alta, a minha entrada se daria no rompimento 17,62 em fechamento. Seria a minha estratégia, meu setup para esse ativo. Sobre a Braskem, muita gente pediu. E aí um aluno falou para eu falar um pouco mais sobre a Braskem. Pois não. A Braskem, ela nunca me convenceu de uma compra com esse gap aqui aberto, né? E não me convence até hoje. Ela pode até subir, se entrar fluxo positivo ela vai subir. Inclusive era uma ação que eu inclusive comentei aqui sobre ela, né? Que ela deu uma bela venda para trabalhar short. Raramente eu falo de short de ação, né? Mas vê só, você tem um topo anterior, 55,83. Aí a gente pode colocar até mesmo Bollinger Bands. Eu acho que o mini índice hoje vai fechar na máxima também, ou bem perto da máxima. Mas ele vai fechar negativo, mas aí vai fechar perto da máxima. Aí a gente tem um rompimento da resistência que era alvo com uma shooting star. É venda, pessoal. Venda até onde? Até o gap. Né? Uma venda ali no 57 por ali para zerar em 47. Ela veio e cumpriu o objetivo. Então, se eu tivesse vendido, eu teria zerado já, eu estaria zerando agora. E aí eu vou além. Nós temos um fundo anterior, 4598, e também o 4563. Se for rompido de baixo para cima naturalmente, eu entraria comprando. Seria uma compra com lote normal. Eu nem faria meio lote, mas uma compra que eu estaria meio esperto ali, desconfiado. Mas é isso, eu acho que ela pode, nesse momento, sim, dar uma compra, lembrando da relação que ela tem com o petróleo e também com o dólar, por ser uma empresa da área petroquímica. Inclusive, eu já trabalhei, quando eu era engenheiro de desenvolvimento no meu último ano na indústria, com materiais, dentre eles da Braskem, para desenvolver os polímeros de engenharia, uma vez que, além de engenheiro eletricista, sou técnico em eletrônica e técnico em plásticos também, como dizia o zelador de um local aí que eu morava.
Tomem. Aí nós temos a Ambev. E a galera que me via em Maresias me escreveu perguntando o que acontece. Pessoal, realmente eu tenho ido pouco para lá. Na verdade, a minha rotina atual me desagrada um pouco. Sempre sendo sincero aqui com vocês que são a minha família na renda variável, né? Que eu considero tão importante como a minha família de sangue ou a família de amigos que eu construí ao longo do tempo. Minha consideração por vocês é muito grande. Por isso que faça chuva ou sol. Nunca deixei de gravar um programa. Desde o primeiro, em setembro de 2017, eu nunca falhei com vocês. Independente do sol ou da chuva, do humor, de estar mais ou menos feliz, ou de qualquer outra variável. E gravo com prazer e satisfação. Se ficar ruim, a gente faz de novo. Mas eu não tenho conseguido ir para lá. Então o meu lema de Maresias pura vida, ele continua, só que à distância nesse momento. Ok? Então um grande abraço para a galera de lá. O meu imóvel ele fica ali perto do Instituto do Gabriel Medina, perto da sorveteria Pistache, para quem conhece, perto do Beco da Mulher Maravilha. E é algo muito importante no meu dia a dia, mas a gente tem que ter algumas prioridades. O dia tem 24 horas e a vida vai seguindo. Falando aqui da Ambev, nós tínhamos aqui uma resistência 18,58 e ela se aproximou, digamos que ela cumpriu o objetivo. Havia um gap aqui em amarelo, vocês sabem que o gap eu gosto de deixá-lo com outra cor quando ele é fechado, manias do professor aqui. E ela corrigiu, então eu acho que agora ela nos oferece uma compra, porque ela testou um topo anterior e respeitou, e também a média em golfo candle de sexta. É dessa forma que eu vejo. Aí nós temos VLI de 3. Por isso que eu falo para vocês, pessoal, quer fazer imersão, faz a de junho. O assunto que eu estava falando de Maresias, faz a de junho, conselho meu aqui. Quer fazer imersão, faz a de junho. Velid tem feito o típico movimento de topos e fundos descendentes. Para a ação oferecer uma compra mais técnica, ela tem que quebrar esse padrão. Só que é o seguinte, nós temos aqui um fundo anterior, 16,85. Tá dizendo, então, talvez seja uma oportunidade de compra? É, porque ó, a ação veio num suporte e respeitou. Ela tem um fundo anterior, que é 17,05. Na verdade, a compra mesmo é se fechar acima de 17,05. Hoje, amanhã, porque aí, além de respeitar o suporte imediato, nesse momento imediato, ela faz um rompimento falso e um possível fundo duplo. Então, quer fazer a imersão, já entra na pré-lista. E aí, por fim, Cielo 3, que é a grande pulga atrás da orelha dos investidores. Muita gente comprada no ativo. A Cielo, eu digo com toda a sinceridade para os meus alunos. Pessoal, talvez ela não volte tão cedo aos 16, ou esse gap aqui em cima, ó, perto dos 14. Mas pensar em Cielo a R$10, talvez em junho ou julho, é plausível. Né? É plausível. Pensar, né, em Cielo a R$10, plausível. Totalmente. Né? Hoje nós temos algo novo, sim. Nós temos um engolfo. A distância da média ela não é escandalosa, mas ela existe, que está um engolfo. Pensar em Cielo a R$10 no mês de junho, acho provável. O primeiro teste vai ser romper os 8. Se romper os 8 e não voltar, eu acho que ela vai a 10 até com facilidade. Essa é a minha opinião. Para ser mais cirúrgico aqui, o ponto seria a 9,84. Eu aposto em Cielo a 9,84 no mês de junho desse ano.
Ok? Aí depois a gente vai estudando aqui e vai acompanhando. Falando de destaques do dia. Como destaques, eu vou falar de Sula 11 e eu vou falar aqui da UIS. Vou falar de duas ações do setor. A Sula 11 foi uma ação que eu malhei semana passada. Ela gosta de ser antagônica mesmo, é um ativo defensivo. Só que é o seguinte, pessoal. Ela veio numa região que é uma região de suporte. Ó. Houve fundo aqui no dia 8. E houve fundo dia 8 de março e dia 2 de abril. É uma compra agora? É. Porque a ação respeitou uma região de suporte, faz um candle que é um padrão penetrante, e na bolsa as coisas mudam. Simples assim. E aí nós temos a UIS. A UIS, ela disparou. É a conhecida como a seguradora da Caixa, né? E o que ela faz agora? Ela corrige para testar um topo anterior. Enquanto acima do 788, nós temos a balança pendendo favorável aos touros. Ok, então faltou a gente falar dos benchmarks. Vamos falar do dólar primeiro. Nós temos aqui o WDO-M de Maria 19. Para o dólar não ter disparado hoje, e o meu WhatsApp bomba, é impressionante. Impressionante. Deixa eu só dar um toque para minha equipe aqui, pessoal. Um segundo. E para uma galera. Eu falo para vocês, eu posso gravar o programa em qualquer horário. Daqui a pouco eu já... Maravilha. Então, assim, para o dólar não ter disparado hoje, eu acho que ele vai testar esse ponto aqui. 3923, talvez na quarta. E depois ele perde a LTA, perde esse ponto e vem na linha pontilhada e azul, é minha opinião. Falando do nosso caro, belo, querido, maravilhoso BOVA11. Para ficar um gráfico mais limpo, eu vou retirar essa LTB. Eu vou pontilhar essa LTA, que foi inclusive respeitada hoje. Ok? E eu acho que esse ombro, cabeça-ombro invertido continua válido. Então, na minha opinião, o BOVA11 ele pode deixar realmente sinal de fundo, que seria um martelete. E para mostrar força na ponta compradora, teria que romper 91,85 e fechar acima desse ponto. Quem sabe hoje, no leilão? Acho difícil, mais provável amanhã. Ok? E aí nós temos o Ibov. Hoje eu dizia no cenário que eu acreditava que nós teríamos um fundo em torno de 94.700, qual que foi a mínima do dia? 94.540. Então, se era uma leitura que eu tinha de manhã, eu continuo tendo agora à tarde. É uma retração de Fibo, então uma correção normal até que se prove o contrário. Até uma retração de Fibonacci. Agora, é claro, né? Se a gente marcar esse fundo anterior, uma mínima aqui desse dia, né, que gerou o repique na sexta, que é o 95.300, 95.310, o mercado acima desse ponto, ele pode até acelerar na ponta compradora e realmente disparar e esquecer esse, né, driver traumático de hoje, coisas do gênero. Então, o Ibovespa prestes daqui a pouco vai fechar. E no caso do mini índice,
o que que nós temos aqui? O mini índice operando sob a retração de 50% de fibra entre esse fundo e esse topo. Então, uma correção normal, o oco continua válido, invertido. Mas assim, me passará a confiança na compra. E para quem está vendido é um ponto de stop. 95,870 é o ponto para mim. A máxima de hoje, 95,660, eu ainda acho que pode fechar colado na máxima. Para isso, bastaria disparar aí 130, 140 pontos. Para a gente finalizar os estudos, e eu os convido, pessoal, eu vou fazer uma participação com o Bizi no canal LS às 18 hoje. É um dos motivos de eu estar gravando mais cedo e também para voltar às tradições do programa Na Mira do Trader, que de segunda sempre foi mais cedo lá no Infomoney. E essa queda de hoje, ela pairou, digamos assim, nessa linha de retorno, que era a parte baixa de um canal, que eu acho que não faz mais sentido agora. E aí nós temos aqui um martelo, que tocou a linha inferior da banda de Bollinger, e tem uma inclinação levemente altista aqui. Caso tenhamos um rompimento de 95,660, teríamos um pivô de alta, e acima de 95,870, eu acho que esse gap será fechado. Lembrando que nós tínhamos um gap aqui em amarelo que foi fechado no pregão de sexta-feira. Ok? Então é a visão que eu tenho. Eu acho que o pivô vai ser rompido, eu acho que o gap será fechado, é a minha opinião aí, pessoal. Ok? E eu esqueci de um detalhe, Vivarina. Como posso eu me esquecer da minha esposa? Né? Inclusive o Bizi me chamou lá hoje para falar especialmente de Vivarina. Eu achei que ninguém estava sabendo do meu casamento. Eu me divorciei de JHSF de forma discreta. E me casei com Vivarina, VVR3, que mesmo num pregão de queda hoje, ela sobe de leve, né? Deixando talvez o sinal do gap de fuga da sexta-feira fortalecido, mantendo-se acima dessa LTB que nós temos em azul. Mas esse movimento para mim, pessoal, era meio que mamão com açúcar, não era exatamente uma surpresa, porque é um V, né? É um V, né? Então 4,60, 4,68 era mole de pegar. E foi exatamente no 4,68 que eu falei na sexta-feira. Daqui para frente é outra história. Agora, se romper 4,68, ela estica até 4,88. E acima de 4,88 é que divide. Até 4,88 é só um repique. Agora, acima de 4,88 a brincadeira pode ficar legal. E eu mantenho ali a mesma quantidade de ações de sexta para cá. Conforme for possível, eu vou comprando um pouquinho mais quando eu achar aí que é viável. Então essa é a Vivarina, essa é a minha esposa, ela é minha companheira atualmente, que ela traga frutos. E no semanal, que é um tempo gráfico que costuma prevalecer, nós temos desde a semana retrasada um arame. Ok? Então saúde e paz a todos, pessoal. Muito boa sorte, uma ótima semana. Eu vou estar às 18 lá com o Bizi, que é meu amigo, um profissional que eu respeito muito, no canal LS, e amanhã no Radar, se Deus quiser, e para quem assina o cenário, de manhã no cenário. Ótimos estudos, excelente semana, saúde e paz a todos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu!